Existe um conceito muito interessante, desenvolvido já há alguns anos, que é aplicado para a agropecuária, mas também para produtos industriais, que se chama a pegada hídrica. Quer dizer, métodos que foram estabelecidos calculam quanto se consome de água para produzir um determinado bem. Por exemplo, um automóvel ou uma peça de roupa. E esse raciocínio também foi levado à agricultura. Quanto custa? Quanto é a pegada hídrica da carne, por exemplo, ou do arroz, ou de qualquer produto? Este conceito da pegada hídrica é interessante porque ele estabelece uma metodologia e você consegue comparar pegadas hídricas de variados produtos sempre seguindo a mesma metodologia, portanto se tornam números comparáveis. Eu sei que a pegada hídrica da indústria automobilística, por exemplo, pode ser maior do que a pegada hídrica da indústria de televisores. Ou, no caso da agricultura, a pegada hídrica da pecuária ser maior do que a colheita de grãos, e assim por diante. Aquilo que, portanto, é um conceito metodologicamente importante, ele tem sido utilizado de uma forma um pouco boçal por muitas pessoas, especialmente quando se referem à questão do agro e principalmente quando querem criticar a agricultura brasileira. O caso mais comum tem sido avaliar quanto que você consome de água para produzir 1 quilo de carne. Os vegetarianos, os veganos especialmente, são muito ativistas, são muito militantes, né? Ligados politicamente, criticam que você gasta muita água. O conceito não é esse. O conceito não é de gastar água. O conceito da pegada hídrica é metodológico. Você reduz... É como você calcular a eficiência energética. Você reduz todos os insumos em energia, em joules. Aqui, no caso, você reduz tudo em água. Mas não quer dizer necessariamente que está gastando. Ou, dito de outra forma, depende do que se entende por gastar. Na indústria automobilística ou na indústria de computadores ou o que seja, quando uma indústria utiliza água, ela devolve como aquela água no lençol freático ou se ela faz a tomada de água em um rio. Ela, em geral, devolve poluída ou tem que passar por um processo de despoluição em um tratamento, em um sistema de tratamento para voltar a água limpa. Quer dizer, não é provavelmente o carro que está cheio d'água, nem o televisor, não é? Utilizou água no processo de produção, fez movimentar as coisas e aí essa água é novamente colocada nos mananciais de onde ela foi tomada. No caso da agricultura, vamos pegar o caso, eu vou dar um exemplo aqui do boi. Quer ver como é que são os números? São os seguintes. Normalmente você já deve ter visto em qualquer gulgada que você deu que gasta 15 mil litros d'água para produzir 1 quilo de carne. E tem gente que começou a calcular quanto é, né? Em vez de você comer um hambúrguer, é melhor você comer isso, comer aquilo, porque senão você está gastando muita água, está comprometendo os recursos hídricos, a natureza. Tem uma certa pataquada nisso tudo. Mas vamos lá, vamos pegar um boi normal, boi ou vaca, né? Um animal de um tamanho normal. Vamos imaginar que ele vai ser abatido com 2 anos de idade, na pecuária de corte. Quanto é que bebe um animal? Uma cabeça bebe por hectare, números precisos, entre 38 e 40 litros de água por dia. Vamos arredondar para 40 litros. Então, vamos lá. Um boi bebe 40 litros de água por dia. Ele vai ser abatido com 2 anos. Então, multiplica 40 vezes 760, vai dar 28.800 litros. É quanto ele bebeu de água toda a vida dele, até ele ser abatido. Muito bem. Um boi médio vai ser abatido, vamos considerar aqui que por 16 arrobas. Uma arroba tem 15 quilos. 16 vezes 15, ele gerou 240 quilos de carne. Se eu dividir 28.800 por 240, aquele boi consumiu, bebendo, 120 litros de água por quilo que ele forneceu ao ser abatido. 120. Mas de onde que vem os 15 mil? Os 15 mil litros vem, não é do que o boi bebeu, vem assim,
ele consumiu ração. Então, para produzir aquela ração, você gastou água. Aquela ração, para chegar na fazenda, teve que ser levada por caminhão. Então, para produzir um caminhão, produz água. Então, existe uma conta que é um pouco assim, cá entre nós, um pouco exagerada, que pega de 120 e leva para 15 mil. De qualquer forma, veja só, não está significando que desperdiçou água. É simplesmente uma conta, como eu disse, é uma metodologia de cálculo. Você poderia dizer que o boi, né, nós temos que parar de comer carne porque nós estamos consumindo muita água, está desperdiçando muita água, né, estamos acabando com os recursos hídricos. Esse raciocínio só valeria num absurdo se você imaginasse que o boi bebe, 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 bebe e não elimina água. É como se ele armazenasse 28.800 litros só do que ele bebeu. Obviamente, o boi faz xixi. A dona vaca também. Então, aquilo que o boi bebeu, perto de 40 litros por dia, ele faz xixi, a água volta para o subsolo, é filtrada pelo solo, vai para o lençol freático, choveu de novo, ele bebe outra vez. Então, não é bem que gasta água para produzir carne. Falar isso significa deformar o conceito de pegada hídrica. Pegada hídrica é um conceito técnico apropriado para você comparar, para você fazer comparações, né, entre cadeias produtivas distintas de qualquer setor industrial, comercial ou agrícola. Então, essa história de que vou parar de comer carne porque nós estamos comprometendo os recursos hídricos, obviamente, é uma coisa que tem uma informação que tem que ser utilizada com muito cuidado. Se você quer fazer um debate racional sobre os problemas do agro, tem que buscar mais fundamentos. Esse negócio de que o boi gasta tanta água, só se você considerar que ele não faz xixi. Como ele faz, fica tranquilo.